Oi, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano Souza, de História, do SEMEAC, e eu trago para vocês hoje, na nossa formação geral básica, um tema bem legal, uma aula bem interessante sobre a colonização do Brasil e a degradação dos recursos naturais. Ué, a colonização dos portugueses no Brasil gerou a degradação dos recursos, do solo, das florestas, da fauna? Será? Como? Essas são algumas questões que vamos responder na aula de hoje, que vocês, aprender a respeito. Relembrar de séries anteriores, lá no Fundamental, quando estudaram isso. Ok? Vem comigo. A colonização do Brasil é a degradação dos recursos naturais. Nós temos que entender que tudo isso está dentro de uma ótica chamada mercantilismo. Vou marcar aqui para vocês, olha, mercantilismo, tá bom? O mercantilismo ele traz aí fundamentos e impactos que são globais. Professor, peraí, eu não lembro o que é mercantilismo. É porque naquela época, tá? Séculos XIV, XV, XVI na Europa, se intensificou a formação dos Estados nacionais modernos, que são países, vamos dizer assim, estados absolutistas, ou seja, comandados por um rei. Esse rei intervia na economia e decidia todos os rumos da economia, o que tributar, como tributar, o que comercializar, o que produzir, o que taxar, pesos e medidas da nação, né, os exércitos se formando daquela nação e intervia na economia. Ele determinava os rumos da economia. Então, esse controle do Estado Nacional, do rei sobre a economia, é chamado de mercantilismo. Ok? Tudo bem? Relembrou aí? Observa. A chegada dos portugueses ao Brasil, então, marcou o início de uma intensa exploração dos recursos naturais que haviam aqui. A vasta biodiversidade da terra era vista como fonte de riqueza a ser extraída. Agora, você imagina na chegada ao Brasil. Eles visualizando todo esse potencial de exploração e extração de recursos, de itens que, por exemplo, não haviam na Europa. São os chamados gêneros tropicais. Então, essa visão extrativista moldou profundamente a relação entre colonizadores e ambiente. Na prática, eles não estavam nem aí para o meio ambiente. Colonizaram, fizeram a predação dos nossos recursos, destruíram grande parte da fauna, da flora, e não houve preocupação nenhuma com nada disso. A única preocupação do colonizador e do europeu era com o ganho econômico, a riqueza. Ok? Já sabem disso, não é? Vem comigo. O que é degradação ambiental mesmo, professor? Se alguém me pergunta assim, cara, o que é uma degradação ambiental? Observa esse conceito aqui que eu trouxe para vocês. A degradação ambiental é a alteração negativa da qualidade dos recursos naturais, como água, solo e ar. É um processo causado pela ação humana, resultando em impactos como o desmatamento da Mata Atlântica para o plantio, entre outros. Esse fenômeno foi intensificado significativamente durante o período do Brasil colonial, o período colonial brasileiro. Você pensava que isso era de hoje, dos tempos recentes, essa degradação dos recursos vem desde a nossa colonização. Observa aqui, olha que imagem interessante. Você lembra, tenho certeza, dos seus estudos lá do ensino fundamental, onde você viu que o pau-brasil foi o primeiro item explorado. Aí depois veio a cana-de-açúcar, não é? Aí depois veio a mineração,
E a preocupação com o solo, com as florestas, com os animais, com os rios, a preocupação era zero. Então, olha só, o pau-brasil, ele é o primeiro recurso natural explorado pelo colonizador português, pelo colonizador europeu. Foi uma exploração predatória, sem manejo. O início do desmatamento da Mata Atlântica. 80% da Mata Atlântica brasileira foi destruída nesse período, pessoal. Num período aí de 1500 a 1530. A madeira do pau-brasil, que tinha um pigmento vermelho no seu interior, era usado principalmente esse pigmento para tingir tecidos na Europa, principalmente tecido que vão envolver mais tarde, com roupas, o corpo dos nobres europeus. A madeira em alguns países era muito utilizada, muito nobre, para fazer utensílios e utilizado na movelaria. E era utilizada a mão de obra indígena para tirar essa madeira da floresta e embarcar nos navios portugueses. Já praticavam a escravidão, professor? Inicialmente não, era feito escambo, troca com os indígenas, que como vocês estão vendo aí na imagem, tiravam essa madeira, transportavam para os portugueses e embarcavam nos navios que iam em direção à Europa. Tudo em troca de alguns utensílios supérfluos para os europeus, mas que causavam grande admiração aos indígenas. Ah, mas depois veio a cana-de-açúcar, não é, professor? A cana-de-açúcar não precisa desmatar a floresta para pegar uma madeira, mas precisa desmatar a floresta para o plantio. Dá no mesmo. Só mudou o foco da exploração, mas a exploração continua sendo devastadora, da mesma forma. Tá? A cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste brasileiro, necessitou aí de grandes campos para se plantar a cana. E aonde tinha floresta, habitat dos animais, tudo foi devastado para servir de plantio à cana-de-açúcar, que encontrou, inclusive no Brasil, solo e clima muito favorável para o seu desenvolvimento. Por isso, o europeu, os portugueses, plantavam muita cana-de-açúcar no Brasil e era um item muito valioso, tinha muito valor na Europa. Então, a monocultura da cana-de-açúcar dominou a economia colonial brasileira. Isso exigiu vastas áreas para o plantio, impulsionando, olha aí, o desmatamento massivo da Mata Atlântica brasileira. O cultivo intensivo e contínuo esgotou os nutrientes, degradando rapidamente o solo. Outro aspecto bastante economicamente relevante da história do Brasil, mas também devastador do meio ambiente e dos recursos, a mineração. A mineração foi descoberta no Brasil de maneira bem atrasada, só lá no século XVIII. A essa altura do campeonato aí, os espanhóis em suas colônias na América já tinham explorado muito ouro em suas colônias. Aqui na América Central, na América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes. Mas os portugueses só foram encontrar ouro de fato no interior do Brasil, nas regiões de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, no século XVIII. E aí, observa aqui na tela, a mineração de ouro e diamantes emergiu aos olhos dos europeus. E essa exploração era intensiva, focando em rios e solos, especialmente na região de Minas Gerais. Olha o tópico 2 aí. Essa prática resultou em severo assoreamento dos cursos da água, desmatamento e erosão, alterando permanentemente a paisagem natural dessas regiões. Então, observa a imagem que tem aí na tela. Percebe como rapidamente uma região que era totalmente mata
se transforma em uma região mineradora, a mata ao redor desaparece, os rios são contaminados, explorados, sofrem assoreamento, tudo em busca dos metais preciosos, do ouro, da prata, de diamantes. Houve, um desmatamento generalizado durante esse período colonial. Além do pau-brasil, o desmatamento foi praticamente onipresente. A madeira era indispensável na construção, era vital para se construir abrigos, casas, igrejas, embarcações, enfim. A abertura de terras para agricultura e plantações também gerou esse desmatamento. E a expansão, mais tarde, da pecuária, a chegada da pecuária, que exigia novas áreas, agora para a criação de bois. Então, aí a expansão da pecuária também foi predominante para o desmatamento generalizado no Brasil, ainda colonial. Caça e a fauna nativa, a caça predatória dos animais silvestres, tanto para alimento como para usar sua pele, e aí nós temos o exemplo da onça, destruiu várias espécies de animais. A destruição dos seus habitats pelo desmatamento causado pelas lavouras, pelo desmatamento das florestas, também causou um grande impacto na vida silvestre. E isso causou uma redução drástica das populações nativas, populações tanto de indígenas, principalmente de indígenas que sobreviviam a partir da caça desses animais, e agora esses animais não estavam mais lá, devido à predação que ocorreu, devido ao desmatamento que ocorreu. O solo, aos poucos, em várias regiões da colônia Brasil, foi perdendo qualidade. Pessoal, observa aqui, olha, a erosão acelerada foi muito impactante, devido principalmente à remoção da vegetação. Houve perda irreversível da fertilidade do solo em várias regiões. Exatamente, o solo se tornou infértil, improdutivo, devido ao desmatamento e, posteriormente, ao plantio desenfreado, sem dar tempo para que o solo pudesse se recuperar. Ok? É o início do processo de desertificação em várias áreas. Então, quando você desmata uma região e explora ela ao seu limite, o solo acaba ficando de maneira irreversivelmente pobre. E aí não nascem mais plantas, os animais morrem ou se afastam, os rios ficam assoreados, dependendo da forma que foi utilizado, ele se torna poluído, e aí é uma tragédia sem fim para o meio ambiente e para as populações que moram nessas regiões. Tudo bem até aqui? Compreendendo? Está relembrando algumas coisas do período colonial brasileiro que vocês já estudaram? Agora você consegue já associar esse período de colonização portuguesa com a exploração dos recursos ambientais? Isso aí dá para usar até como argumento de redação, hein? Ok? Um argumento histórico. Agora eu quero te convidar a usar tudo que você sabe, que você aprendeu ao longo da tua vida escolar e hoje, inclusive, eu quero resolver 2 atividades com vocês. Eu quero que você marque aí, viu? Acompanha comigo. Atividade 1. O ciclo do pau-brasil, apesar de lucrativo, não deixou estruturas produtivas permanentes no território. Diferentemente dos ciclos posteriores, como o da cana-de-açúcar, essa característica se explica por quê? O comércio do pau-brasil exigia investimentos elevados em infraestrutura urbana e agrícola. B. Tratava-se de um recurso natural não renovável em escala comercial e explorado de forma itinerante e predatória. C. A coroa portuguesa priorizou a pecuária no interior, deixando o pau-brasil em segundo plano.
D. A extração da madeira foi logo substituída pelo cultivo do algodão, mais rentável e sustentável. Letra E. A atividade estava restrita ao mercado interno, sem relevância para a balança comercial portuguesa. Depois do que relembramos hoje aqui, ficou fácil para você responder, não foi, aluno? Qual é a resposta certa aí? Muito bem. Alternativa B. O pau-brasil tratava-se de um recurso natural não renovável, principalmente da forma que foi predado no Brasil, não é? Sem replantio, sem reflorestamento. Então, era um recurso não renovável em escala comercial e explorado de forma itinerante e predatória durante muitos anos. Atividade 2. Entre o final do século XVII e meados do século XVIII, o Brasil viveu o chamado ciclo do ouro. A exploração concentrada em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás era feita com técnicas rudimentares como a bateia e o aluvião, que provocavam forte degradação ambiental. Uma consequência direta desse modelo predatório foi, letra A, o esgotamento rápido de jazidas superficiais, obrigando à busca de novas áreas e deslocamentos constantes de trabalhadores. B, a preservação dos recursos naturais devido à baixa escala de produção e ao uso consciente da água. C, a queda de interesse europeu pelo ouro brasileiro devido à concorrência das minas africanas. D, a redução da fiscalização sobre a produção, já que o controle era feito exclusivamente pelos mineradores. E, o aumento da produção agrícola voltado para a exportação em detrimento da economia mineradora. Qual é a alternativa que vocês acham correta aí? Muito bem. Letra A, o esgotamento rápido das jazidas, já que foi fortemente explorado, obrigou à busca de novas áreas e deslocamento constante de trabalhadores, principalmente para o interior do Brasil. O que aprendemos hoje, então? O que aprendemos hoje? Esses pontos principais aí do que aprendemos hoje. Acompanha comigo. Aprendemos hoje, relembramos de conteúdos lá do ensino fundamental e que agora nós aprofundamos aqui e você vai aprofundar cada vez mais, estudante. Aprendemos que a colonização portuguesa deu início à exploração predatória dos recursos naturais do Brasil. Essas práticas resultaram, olha só, em desmatamento massivo e esgotamento do solo e poluição hídrica das nossas fontes de água, né? Houve uma perda significativa da biodiversidade e alteração permanente da paisagem natural. E os impactos ambientais da colonização, ainda até hoje, moldam os desafios e debates sobre sustentabilidade no Brasil contemporâneo. É isso que nós aprendemos hoje, que nós relembramos hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aprofundem-se bastante nesse tema, nesse conteúdo. É muito importante. E até um próximo encontro, uma próxima aula. Até mais.